eu sempre tive na minha cabeça que eu queria o parto normal. E para você, qual foi o parto adequado? É sobre esse assunto que nós vamos conversar com o Dr. Carlos Ferraz, que é presidente da Maternidade de Campinas, ginecologista também. Muito obrigado por receber nossa equipe aqui. Obrigado a você pela oportunidade. A gente gostaria de falar sobre o parto adequado, né? O que é o parto adequado? Ana Maria, o parto adequado é um programa, na verdade surgiu como um projeto, a pedido da Agência Nacional de Saúde, da ANS, junto com o IHI, que é um instituto em Cambridge, que faz estudos em melhoria de assistência à saúde. E avaliando vários estudos que poderiam ser realizados, eles entenderam que o índice de cesárea, principalmente no Brasil, chamava muita atenção a nível mundial. É um título que a gente não gosta. É campeão, né? Mas é campeão. Então, começou ali um projeto junto com o Einstein, né, o Hospital Albert Einstein de São Paulo, que é vamos dizer, o financiador de todo esse projeto, junto com a ANS, e começaram no projeto com 35 hospitais inicialmente, testaram várias estratégias, né, e depois passou-se a ser um programa, onde hoje foram convidados como voluntários vários hospitais e nós pleiteamos e fomos também contemplados a partir de fevereiro desse ano. O objetivo do programa é melhorar a assistência obstétrica, diminuindo o índice de cesáreas, né, com as mais diversas estratégias. Então, é importante porque não é só a nível de saúde pública, é a nível de saúde complementar e privada, e nós entramos nesse projeto para diminuir o índice de cesárea no hospital, aqui na maternidade. A necessidade seria o bem-estar do bebê e da mãe, porque um parto normal seria muito mais saudável. Quando a gente fala em parto adequado, é para ser um parto seguro, tanto para a mãe quanto para o bebê. Não criar mais aquele vínculo de medo em relação a um parto normal, que muitas vezes se coloca, com dor, com alguns riscos, que também pode existir, ou até serem maiores numa cesariana de maneira programada, eletiva, até antes de que aconteça o termo, que complete a evolução da gravidez. Isso nós estamos tentando gradativamente, com várias estratégias aqui, passar para a própria mãe, para a própria paciente, o acolhimento, mudando uma série de estratégias fundamentais para que a gente alcance o objetivo. Como que a maternidade tem se preparado? O senhor podia dar algum exemplo? Olha, a maternidade de Campinas, ela já tem boas práticas, uma série de assistências em neonatologia, em obstetrícia, em anestesiologia, visando o bem-estar da paciente e do seu recém-nascido. Hoje nós temos todo um envolvimento da equipe e trabalhamos com médicos e enfermeiras obstetras, treinados em equipe para que ofereçam melhor acolhimento, técnicas não farmacológicas de analgesia para melhorar o desconforto durante o trabalho de parto. Oferecemos partos verticalizados, nós chamamos, que a paciente pode escolher de cócoras, em as mais diversas posições, tudo visando atendê-la, assisti-la, desde que haja concordância, mas com segurança. Isso é fundamental, tanto para ela quanto para o seu recém-nascido. Quais são os profissionais da equipe? Bom, primeiro, a equipe... especialidades? A equipe são todos os colaboradores da maternidade. Não é um projeto específico só da área médica, só da área de enfermagem obstétrica. São também das técnicas de enfermagem, do grupo de colaboradores administrativos. Nós envolvemos até todos os colaboradores de serviço de higiene, de serviço de nutrição e dietética, que isso é muito importante. Tem que ser um projeto, um programa específico para todo o hospital. Todos têm que estar vinculados, dispostos, destemidos a vencer mais essa batalha, que eu acho que é fundamental. São várias ações, é um pacote de mudanças que estão sendo implementadas, que tem o objetivo de ser implementadas em cada instituição, focando basicamente a orientação da gestante, das vantagens do parto vaginal, de como processa o parto vaginal fisiológico, quais são as vantagens sobre a fisiologia do neném e do corpo, do organismo dela.
Promove também a assistência das boas práticas, né, no sentido de melhorar a assistência, dar mais humanidade no tratamento, observar melhor o desenvolvimento desse trabalho de parto. É um conjunto também de informações que tem que ser compiladas e serem testadas para ver se cada mudança a ser realizada está sendo efetiva realmente. E como é que prepara a parturiente? É assim que se chama ainda? Sim, sim. Como é que se prepara a parturiente para esse novo conceito? Nós temos conseguindo reverter muito dessas situações de pacientes que já vinham determinadas para fazer um parto cesariana, para fazer um parto normal, até verticalizado. No acolhimento, oferecendo segurança, conforto, dando informação real, permitindo o acompanhante que fica o tempo todo com ela, desde o momento da internação até a alta, mesmo quando vai para a sala para ter o parto. O recém-nascido no centro obstétrico hoje não sai do lado da mãe, pesa do lado da mãe, fica o tempo todo ali, não sai do lado dela. Então isso é toda uma mudança de estratégia que nós já tínhamos muito delas implantadas, tá? E nós ampliamos para poder oferecer muito mais segurança, tá? E tentar reverter essa taxa. E eu sempre tive na minha cabeça que eu queria o parto normal. Daí eu acabei assim, as médicas me ajudaram também a manter o foco que era o parto normal. E daí eu pensei, a dor tá aqui agora, mas já ela vai passar, eu vou ter eles nos meus braços. Passou a vontade da cesárea. A maternidade acompanha os números do país inteiro, né? Na maioria dos hospitais, com alguma peculiaridade. A maternidade é uma instituição referência para a gestação de alto risco aqui na nossa região metropolitana. Então acabamos atendendo muitas pacientes de alto risco. Então isso naturalmente já aumenta um pouco o índice de cesáreas. Mas, por exemplo, no SUS, né, que corresponde a pouco mais da metade dos partos, esse índice roda na casa de 48%, 50% de cesárea. Então, 50% a 52% ficariam os partos normais, os partos vaginais, no SUS. E na saúde suplementar, na casa de 85% são partos cesárea, né, 15% partos vaginais. Então, se for compilar todos os partos realizados na maternidade, a maternidade de Campinas realiza na casa de 70% do total de partos cesárea e 30% partos vaginais. O parto adequado não quer dizer que a cesárea esteja de fora. Se ela for necessária, ela está dentro do parto adequado. Sim, porque na verdade nós temos que oferecer segurança. Não podemos, de uma maneira impositiva, determinar qual vai ser o tipo de parto. Tem que ser discutido com a paciente, para ela poder participar, ela poder opinar, mas o mais importante é ouvi-la. Não deixar só a parte médica, ou a enfermeira obstetra, ou qualquer outra, uma interferência familiar, é a paciente, a mãe. É ela que vai ter seu recém-nascido. É ela que é a nossa atenção, nosso objetivo. É possível a mulher ter um parto de cesárea, o primeiro, por exemplo, e logo no segundo ser parto normal? Vamos a um intervalo, voltamos já com a resposta dessa pergunta. Estamos de volta com o Momento Saúde, que hoje está falando sobre o conceito do parto adequado. É possível a mulher ter um parto de cesárea, o primeiro, por exemplo, e logo no segundo ser parto normal? Sim. Ou existe uma crença de que se o primeiro foi cesárea, os outros também têm que ser? Não tem isso não, né? Não. Apenas quando tem duas cesáreas anteriores, essa cicatriz uterina exige muito mais cuidado para se tentar um parto normal, porque tem risco de ter uma ruptura uterina. Sendo apenas uma cesariana anterior, e lógico, né, não tem nenhum fator de risco para ela e para o seu recém-nascido, podemos sim ter um parto normal sem nenhuma consequência. O principal argumento, eu acho que é o medo, né? O medo da dor, o medo do trabalho de parto transcorrer com algum problema, né? E
e isso faz com que ela tenda a cesárea, né? A gente tem pesquisas demonstrando que a maioria das pacientes, quando começa o pré-natal, elas acabam preferindo o parto normal, porém durante o decorrer do pré-natal acaba mudando a opinião delas, né? Então tem interferência da família, né? Das amigas, do próprio obstetra, quando ele observa algum fator de risco, tá? Então elas acabam optando por cesárea, né? Mas a gente entende que a maior parte elas mudam de opinião no meio do caminho e geralmente por medo. O parto normal, e o próprio nome já está dizendo, né? Existe uma fisiologia natural, normal, daquela gestante que teve o seu desenvolvimento normal de uma gestação, né? Estou falando de uma gravidez normal, as contrações, a evolução da dilatação, tudo isso acelera a maturidade do nenê para ele nascer mais saudável e vigoroso, né? Então, quer dizer, é um nenê que está pronto para realmente nascer. Todos os órgãos, todas as estruturas do recém-nascido estão prontas para nascer dentro de um parto normal fisiológico, tá? A cesárea, em contrapartida, quando é realizada fora do tempo, e eu quero esclarecer que a ideia é reduzir o índice de cesáreas desnecessárias, né? Porque uma cesárea, quando bem indicada por um problema clínico bem evidente, é um procedimento que salva vidas, tá? Entretanto, o foco é reduzir o número de cesáreas desnecessárias, aquela que faz o parto, né, faz o procedimento cirúrgico sem o corpo da mulher e principalmente o corpo dela estar preparado para aquele momento do nascimento. A recuperação é muito boa. Eu já consigo andar para lá e para cá numa boa. A primeira dica é ter um pré-natal bem assistido, participar de todas as consultas agendadas, acompanhada pelo seu profissional de confiança. A segunda é participar de um curso de gestante, buscar informações que lhe deem segurança. A outra, se tiver oportunidade, participar de rodas de conversa com gestante e equipe multiprofissional. Geralmente, o primeiro sinal é a ruptura da bolsa, mas só ele, isolado, não indica que ela já está em fase ativa do trabalho de parto. Ela tem um tempo, pode se preparar com calma e vir para o hospital, para a maternidade. O segundo são contrações rítmicas, né, que vão aumentando gradativamente. Bom, então esse novo conceito de parto adequado, ele nasceu aqui no Brasil? O projeto nasceu no Brasil, tá? Ele chama parto adequado, que é para a gente tentar desmistificar em relação a essa história de cesárea, né? Eu achei o tema muito bem escolhido pelo IHI e surgiu aqui e foi o primeiro país. Agora os resultados já estão sendo apresentados a nível mundial. Tá? Já foi apresentado nos Estados Unidos, já foi apresentado na Europa, já foi apresentado na Ásia. E está sendo bem recebido? Bem recebido, porque nós estamos na Índia, porque tem outros países também que infelizmente têm um alto índice de cesárea. E baseados na experiência que eles, nessa primeira fase, onde era projeto, e agora que se tornou um programa, eles obtiveram, isso está transcendendo para os outros e está tendo os mesmos resultados. Nós acompanhamos a sugestão da própria coordenação do programa, é aumentar o índice de partos vaginais da maternidade inteira, de hoje na casa entre 28% e 30%, quando nós iniciamos o programa estava 28%, hoje já está 30%, para 40%. Né? Então parece um número baixo, mas é um número que é significativo, porque pelo conjunto de mudanças que nós temos que realizar para tentar mudar esse perfil. Né? Temos que envolver todos aí, principalmente a parturiente, né, a gestante, nesse processo e tentar convencê-la que realmente o parto vaginal é um parto que a gente chama de adequado, que é um parto seguro, né? Existem vários mecanismos aí de controle do trabalho de parto que deixa o trabalho de parto seguro para a gestante, principalmente para o seu bebê. E aí também um dos objetivos, né, é fazer o Brasil perder esse ranking. Sim, sim.
a nossa parte que nós vamos fazer e estamos conseguindo. Desde fevereiro nós temos já implementado algumas ações assistenciais além daquelas que nós já tínhamos aqui na nossa rotina. Isso já tem repercutido bastante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a maternidade, que a maternidade é uma referência aqui na região, e inclusive em partos de risco, não é? Que tipos de partos são esses? Bom, na verdade, não é o parto seja de risco, é a gestação, a gestação de risco. Lógico, o parto também tem risco, final, né? Mas são principalmente as pacientes com patologias. Infelizmente, várias pacientes têm patologias de base ou as desenvolvem durante a gravidez. Principalmente diabetes gestacional, doenças hipertensivas, algumas situações específicas da gravidez, que é aumento de líquido, bebês macrossômicos, bebês muito grandes, assim, bem acima da média esperada, doenças hemorrágicas e as outras doenças que possam já ser pré-existentes à gravidez. Muitas dessas pacientes acabam vindo para cá pela referência que nós temos na obstetrícia a nível nacional. Isso nós até dentro do programa Parto Adequado vimos essa referência nossa importante pelo número de partos e pela qualidade da assistência e pelos indicadores obtidos. E a maternidade chama atenção e acaba drenando para cá pacientes de toda a região. E nós temos uma UTI neonatal que já criou-se aqui dentro, desenvolveu a unidade de cuidados semi-intensivos neonatal, UTI adulto, banco de leite. Então nós temos todo um suporte visando a assistência também a essa gestante de alto risco, para o seu parto se tornar seguro. Nós fazemos uma média de 2.200 procedimentos mês, que aí são incluídos os procedimentos, as cirurgias, mais os partos. Né? Então é um movimento grande, né? São em média de 1.950 mil, tem se mantido a média ao longo dos últimos anos, não ficou estabelecido, e estamos trabalhando e mantendo, e podemos até fazer um pouco a mais, acredito. É muita gente, né? Muita gente nova, com certeza. O importante é que eles venham com saúde. Qual o maior desafio desse programa? A gente já volta. Estamos abrindo agora o terceiro e último bloco desse Momento Saúde, que está falando sobre Parto Adequado, um programa criado pelo Hospital Albert Einstein e adotado por algumas unidades de saúde do Brasil, entre elas a maternidade de Campinas. Qual o maior desafio desse programa que o senhor tem encontrado, que o senhor tem percebido? Olha, o maior desafio é, acho que mudar tanto a cultura que existe, né, na população brasileira, tanto em relação aos profissionais, aos médicos e às pacientes. Porque ao longo dos anos criou-se essa cultura do medo, né? Do medo do parto normal, da facilidade da cesariana, de poder agendar. Então nós vamos passar por um período de transição, né? Eu acho que esse que vai ser um problema cultural, tem que resgatar um pouco melhor a relação médico-paciente. E quando eu falo médico-paciente, não é só do médico, é toda a equipe. Por isso que eu falo para você que é extensiva a todo o grupo de colaboradores. Nós envolvemos todos, não só os técnicos especificamente. Todos têm que entender, porque todo mundo tem que acolher. Porque se a mãe tiver uma dúvida com o seu recém-nascido, ou antes ela estiver ali e passar uma colaboradora da higiene, ela vai poder até dar uma palavra de apoio. Todo esse acolhimento é fundamental para o sucesso do programa e mudar essa cultura que acabou se criando aí. A função materna primária é dada pela relação mãe e bebê. E para que isso aconteça de uma forma satisfatória, vamos pensar assim, ela precisa de um ambiente estruturado minimamente, um ambiente que dê recursos para que essa mãe e que esse bebê possam ter trocas. Então, como a gente está falando de um ambiente, a gente pode pensar o quanto uma violência que acontece no parto pode influenciar muito nesse ambiente em que ela está inserida com o bebê. Pode interferir na amamentação, pode trazer mais ansiedade. Do ponto de vista emocional, quando a gente fala da parte preventiva, eu acho que a gente pode começar pensando um pouco da nossa história cultural, do quanto é vendido
o parto como um evento social, como tudo sendo lindo, né? Uma idealização. Eu acho que quando a gente para de idealizar e a gente pensa um pouquinho mais o que tem para além do evento social, como é que de fato é amamentar, que de fato existe dor, que esta dor não mata, vamos dizer assim, e que vai dar medo sim, e que se tiver um acompanhante junto fica um pouco mais fácil. Eu acho que quando a gente desidealiza, é uma forma da gente prevenir a violência como sentida nossa. E eu acho que empodera a gente também um pouco para dizer para aquele outro, não me coloque num lugar de objeto, eu estou aqui, eu tenho desejo, eu tenho vontades, né? Eu estou entendendo minimamente o que está acontecendo comigo. Eu acho que tudo isso traz um empoderamento feminino aí neste momento da cena do parto. Isso é importante, que não é um programa da maternidade, a maternidade é integrante do programa. Esse programa todo é da ANS, com Einstein e com a mente, quem coordena tudo é o EHI de lá, que estabeleceu a estratégia. Ele só faz a estratégia, quem tem que executar é a gente. Uma coisa que é importante, de todos os hospitais que aderiram ao programa, dos 150, a maternidade é o único que não tem nenhum financeiro, nenhuma operadora. Todos os outros têm uma operadora de saúde financiando tudo isso. Nós estamos fazendo com o nosso próprio desejo, com a nossa vontade de mudar. Tá? Com ou sem apoio, estamos realizando. Muito melhor sem apoio. Então, eles estão olhando para a gente como é que nós estamos conseguindo. Sempre na frente a maternidade. Nós estamos ficando. 104 anos de vida. Se Deus muito quiser. Sucesso. Doutor, muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, a gente estar aqui mostrando trabalhos positivos, né, que isso é fundamental na nossa tão escassa saúde pública. É isso aí. Fundamental. Muito obrigada, doutor. Sucesso, viu? Muito obrigado. Este foi mais um Momento Saúde. Hoje nós falamos sobre o programa de parto adequado, uma maneira de conscientizar a mulher de que o parto normal ainda é a melhor solução, a melhor opção. Obrigada por ter ficado com a gente.